Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro Almas em Desfile, do Espírito Hilário Silva, através da mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira, a história intitulada O Disfarce. Dona Jordelina Torres viveu durante muitos anos trabalhando numa fazenda, onde foi perseguida tenazmente pelo seu proprietário, o senhor Paulo Mota, que desde a juventude a assediava, tentando atraí-la para si. Mas ela respeitava a sua família, o seu esposo, e jamais lhe deu oportunidades. Por vingança, passou a persegui-la. O seu marido sofreu as maiores humilhações e acabou vindo a desencarnar com excesso de trabalho que lhe foi imposto. E ele passou a atacá-la ainda mais. Porém, ela bravamente resistia. Ele assediou então as suas filhas e, com os recursos financeiros de que dispunha, acabou por atirá-las na chamada vida fácil. Não contente, percebendo que ela jamais cederia, por fim mandou-a embora, deixando para trás a sua casinha esburacada. Analfabeta, foi para a cidade grande, em busca de trabalho, de condições para a sobrevivência. Acabou indo trabalhar como cozinheira na casa de um médico, uma boa pessoa que a acolheu e tratou-a com dignidade. Ali, ela encontrou a verdadeira família. E trabalhando durante muito tempo nesta casa, um dia chegou um mensageiro dizendo a ela que Paulo Mota, o fazendeiro, estava à morte. Havia se transformado num religioso e gostaria de falar com ela antes de ir para o túmulo. Naturalmente, que ela em princípio pensou em não ir. Porém, a própria família a orientou para que fosse. E assim, em respeito a eles, ela viajou se dirigindo até a fazenda. Porém, chegando lá, o senhor Paulo Mota, o fazendeiro, já havia desencarnado desde a véspera. Estava num caixão, todo arrumado, com as vestimentas imitando ao próprio Jesus Cristo. Um roupão branco, duas canas na mão, pés descalços, nenhuma flor. E ela observou e fez uma prece íntima. A sua filha se aproximou e disse a ela: que pena. O meu pai queria tanto falar com a senhora. Eu acredito que talvez ele quisesse pedir perdão por algo que tenha te feito no passado. Então Dona Jordelina afirmou que não tinha nada a perdoar, pois ela também era uma pecadora
que carecia do perdão divino. A moça, então, animada com a resposta, comentou com ela: a senhora não acha que ele está bem vestido assim? E Dona Jordelina, então, respondeu: sim, ele agora está num ótimo disfarce. Porém, nesse instante, encontra-se a caminho de onde é muito conhecido. Assim, meus irmãos, a história nos leva a refletir sobre a nossa trajetória, sobre a nossa caminhada. E observamos que muitos casos se assemelham a este, quando a pessoa, durante a sua juventude, a sua mocidade, comete muitos delitos, persegue pessoas, maltrata, humilha, e quando percebe o aproximar-se da idade, do avançar da idade, e o aproximar-se do seu retorno ao mundo espiritual, preocupado com a sua futura situação, vai em busca da religiosidade, passa a frequentar instituições, passa a fazer caridade, não chega ao extremo, naturalmente, de vestir-se como o próprio Cristo, mas não deixa de ser uma espécie de disfarce. O que me faz recordar uma história que José Raul Teixeira, médium e orador espírita, contou numa palestra que eu tive a oportunidade de assistir aqui em Macaé, quando falava alguma coisa semelhante. Ele citou um fato de um homem que era muito bem visto na instituição espírita. Todos gostavam muito dele. E certa feita, uma senhora comentando com a sua esposa, observando o seu esposo à distante, disse-lhe: o seu marido é uma pessoa maravilhosa, é um santo homem, está sempre disposto a ajudar, está sempre a nos cumprimentar com carinho, e elogiou-o ao máximo. No entanto, a sua esposa, muito séria, disse a ela: eu empresto ele à senhora por uma semana. Leve-o junto a partir de hoje e depois venha me dizer se realmente ele é um santo. Assim há muitas formas de se disfarçar. E a cada dia aprendemos mais que no fundo necessitamos colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Porque temos na nossa consciência as leis de Deus. E somos nós próprios que vamos nos julgar. E muitas vezes esse julgamento já começa antes de se promover o tal disfarce, quando se percebe que está caminhando pelo lado errado. E assim, meus irmãos, aproveitemos a oportunidade da vida, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, enquanto estamos a caminho, desde sempre, porque o disfarce de nada valerá, pois que o mal que fizermos estará em nossa consciência. Portanto, Deus saberá de tudo.
Que o Senhor nos abençoe sempre, esteja conosco. Muita paz.